Oi, boa noite. Estamos aqui iniciando a nossa live no Dia Mundial da Educação, dia 28 de abril. A professora Fátima, a professora Ana Paula, e já estaremos com a professora Bruna também. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite aos nossos colegas, professores, profissionais da educação, boa noite aos nossos estudantes. Enfim, hoje, dia 28 de abril, foi destinado a comemorar-se o Dia Mundial da Educação, e sou a professora Fátima, coordenadora regional da CRE aqui de Vilhena. E hoje, em homenagem a esse dia tão especial, o Dia da Educação, nós estamos aqui, separamos um tempinho para a gente estar conversando, fazendo uma reflexão sobre as expectativas da educação no atual cenário do período de pandemia. A educação possibilita a mudança, a formação e a evolução. Nós estaremos aqui juntas hoje, as professoras técnicas da CRE, professora Ana Paula, Ana Andréia Trovó e a professora Bruna. Antes de nós entrarmos já no tema, eu quero compartilhar com vocês um poema de Paulo Freire, aquele poema que diz, cujo nome é A Escola é. A escola é lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas e quadros, programas, horários e conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporta como colega, amigo e irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolo que forma parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver e se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar e crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Paulo Freire. Mas hoje, a nossa realidade de escola, com a pandemia que iniciou no ano passado, em 2020, é uma escola sem alunos. E uma escola sem alunos nada mais é do que uma estrutura física sem vida. Sem eles, ela não tem sentido de existir. A escola em movimento é vida. Nenhuma escola pode ser ou ficar vazia. Ela é vida e reúne dentro de si a construção do futuro de uma nação. Temos vivenciado tempos desafiadores e às vezes de incerteza, mas também de muita semeadura. É tempo de ressignificar a vida. Estamos vivenciando a escola do futuro, conectando alunos e professores no protagonismo da aprendizagem nos ambientes virtuais. Não podemos desistir, nós vamos permanecer firmes, conectados, alunos e professores no protagonismo da aprendizagem no ambiente virtual. E sabemos que melhores dias virão. Esta é uma homenagem ao dia que foi designado à educação. Parabéns a todos os educadores e profissionais da educação pela persistência, pela evolução, pela conquista em inovações em tempos de pandemia. Eu quero convidar agora a professora Ana Andréia, que vai estar compartilhando com a gente
com o tema O Poder Transformador da Educação e as Novas Perspectivas da Atualidade. Obrigada, professora Fátima. Então, esse momento nós escolhemos para fazer essa transmissão, porque vem muito de encontro ao momento que estamos vivendo, né? Então, nós não podemos abraçar, não podemos ter o corpo a corpo, e então vamos fazer um momento de interação, refletir um pouquinho sobre o que é a educação, né? A gente fala o dia todo disso, né? Está na nossa vivência, no nosso dia a dia, e a nossa vida gira em torno disso. Nós respiramos educação, nós vivemos educação, nós saímos a qualquer lugar, nós somos a educação. Isso está em todo o nosso semblante. Nós somos professores, e isso nós levamos a qualquer lugar que vamos. Então, diante disso, a gente vai falar um pouquinho, vamos falar algumas coisas sobre esse período de pandemia, todos os desafios que isso traz para nós nesse momento que o que mais a gente conversa é reinventar-se, né? Isso veio para nós como uma forma assim tão impactante que não era esperado. Há muito tempo se trabalha a tecnologia nos cursos, em todos os momentos com os professores, e vem a BNCC, e já vem lá o Plano Nacional de Educação ali atrás, em 2015, nossos referenciais curriculares, lá ainda em 2013, tratando da inserção das tecnologias na educação. Mas isso, para nós, não estava tão claro, né? Não estava tão, assim, permeando o nosso dia a dia, que nós tínhamos ali a presença de todo mundo unido, todo mundo junto, a sala de aula normal, né, com os alunos entrando e saindo, nós indo para a escola e voltando. Então, esse momento foi interrompido de uma maneira tão brusca e tão, assim, impactante para nós, porque, e com isso vem todo um contexto emocional, vem toda uma dificuldade da gente lidar também com as percas que temos nesses momentos, que estamos tendo de pandemia, parentes, são amigos, colegas, enfim, a gente vê o noticiário da TV diariamente, a todo momento, está enfatizando quantidade de mortos, né, e as percas que tem as famílias, né, as dores que tem em tudo isso. E, querendo ou não, isso intervém no nosso dia a dia. Então, quando nós falamos da educação, olha a amplitude disso tudo, né? A educação não está só dentro da sala de aula, a educação não está só dentro do espaço escolar, a educação permeia a nossa vida desde quando nascemos, né? Temos a educação formal, que é aquele momento ali da família, constituindo todo os princípios familiares, os princípios basilares da criança, e esses princípios, eles vão sendo levados para a sua vida de acordo com o que a família propõe para essa criança, para os nossos filhos. Nossos filhos são reflexos da nossa vida, né? Tudo que da forma que agimos é o reflexo, os nossos filhos, eles têm isso como reflexo. E aí chega o momento de ir para a escola, o momento da interação, o momento que a criança vai fazer aquele momento de estar com outros que não são do seu seio familiar. E aí chega todo aquele impacto de realidades, né? Cada um tem uma forma, cada um tem seus princípios, cada um leva a sua essência de uma maneira. Então, todo esse movimento da nossa vida, que permeia toda a nossa vida, chama-se educação. E aí eu vou mostrar aqui, só para a gente falar um pouquinho do principal sentido, né, da educação. O que é o ato de educar, né? Educação é um ato, exatamente, de instruir, é a polidez, o disciplinamento. No sentido técnico, a educação é o processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano.
a fim de melhor se integrar na sociedade ou no seu próprio grupo. Então, cada sociedade, ela traz uma perspectiva educativa. Cada local, se nós formos para outro município, para outro estado, já vai modificar um pouquinho, né? E tem toda uma condição local também que influencia a condição climática. Se nós formos para locais onde são o clima mais frio, nós vamos ter uma outra dinâmica, né? Isso tudo interfere no nosso meio social. Então, aí nós trouxemos algumas vertentes para estar enfatizando com vocês sobre essas perspectivas, tanto da educação, esse papel transformador, de fato, da educação, e essas novas perspectivas diante desse atual cenário que estamos vivendo. Então, como que se deu esse processo do reinventar dos professores, né, os métodos, as técnicas, a dinâmica de fazer aula, que não é mais aquele movimento ali junto um com o outro, aquela dinâmica de interação presencial, e exigiu que nós nos afastássemos, e isso foi bem impactante, como eu já disse. E o professor precisou realmente se reinventar. Então, acho que essa é a palavra que nós temos mais ouvido nos últimos tempos, a reinvenção do professor. E o professor, ele tem uma habilidade que é incrível, né? Só quem trabalha na educação para saber a dinâmica do nosso trabalho, para saber o quanto que o professor é criativo. E ele tem essa gama de criatividade para pôr em prática, para se inovar, né, para se adaptar, e isso é muito interessante. É um profissional polivalente. O professor nunca vai deixar de ser um profissional polivalente, porque ele tem essa capacidade imensa de se reinventar. E foi o que aconteceu conosco nesse momento de pandemia. Aí surgiu aquele impacto: como vamos fazer agora, né? Como que nós vamos trabalhar? Como dar aula sem estar com um aluno aqui na minha frente? Sem ter esse contato, esse domínio ali de quatro paredes, né, do ambiente em si. E isso trouxe, né, várias situações que foi possível se reinventar, foi possível usar a tecnologia a seu favor, mas para isso houve quebra de paradigmas. Foi necessário romper muitos paradigmas, foi necessário se doar demais, e isso causou também algumas consequências, né, emocionais, psicológicas. E então esse fazer do professor, essa tentativa de buscar a presença do aluno, mesmo que seja através das lives, através das classes virtuais, esse movimento todo também é muito estressante, por isso que nós precisamos muito da parceria. Eu acho que sempre nós falamos muito da presença da família na escola. Hoje nós precisamos da presença da família em conduzir os seus filhos, direcionar tudo isso junto com ele e ensiná-lo a ser autônomo, para que esse novo formato de ensino-aprendizagem seja possível, né? Que antes só havia nos cursos EAD. Nossa, eu tenho dificuldade em fazer um curso EAD. Por quê? Porque exige uma dedicação muito grande do profissional, da pessoa, do profissional que está ali, e esse movimento não é em tempo real, não é junto, não é presente, que você pode sentar, conversar, entender qual é o motivo pelo qual não está participando, as condições que está levando a desmotivação. Então, esse momento se tornou bem difícil para nós também, diante das aulas remotas. Então, nós fazermos essa reflexão agora, o quanto a presença do professor é importante. Eu acho que em nenhum momento o professor é o profissional que forma todas as outras profissões. Sempre ouvimos isso. Eu, desde quando muito nova, minha mãe, professora também, e sempre nós ouvimos isso no corpo da nossa família.
e a minha mãe sempre muito atenta, muito envolvida com a educação, que inclusive tinha momentos que ela abria muito mão de nós e se dedicava à educação. Então, esse momento de reinvenção traz toda essa importância do professor, a importância do profissional da educação, porque como fazer? Né? O profissional da educação, ele, enquanto o aluno estava indo para a escola, ele tinha toda essa sobrecarga, a escola em si, seus educadores ali que não estão em sala de aula, dando apoio ao professor. E ali o professor tinha que dar conta do aluno fazer, e ali dentro da sala de aula, nas 4 horas de aula, ele dá conta de fazer e ele conseguir as habilidades necessárias para ele avançar nos seus conhecimentos. Hoje nós não temos essas 4 paredes. Hoje nós não temos essa limitação de horário para que o aluno possa se dedicar ao estudo. Hoje nós temos uma abrangência e nós temos uma disputa. Nós temos uma disputa muito mais acirrada do que o professor estar dentro da sala de aula com os seus 25, 30 alunos. Então, essa dinâmica se intensifica, porque essas situações que interferem, essas disputas que temos, ela é muito desleal. Por quê? Porque a criança, o adolescente, é tudo muito mais atrativo para ela ficar lá nos vídeos, ficar nos jogos, que é muito mais atrativo do que estudar. Né? Então, por isso que eu costumo falar que isso é uma concorrência desleal, sim. E se nós não organizarmos a vida dos nossos filhos, não tivermos essa parceria da família para que possa conduzir esse momento, nós não vamos conseguir êxito como gostaríamos. Por isso, esse momento está sendo tão difícil para nós, enquanto educadores, e a gente sabe que também não está sendo fácil para as famílias. Por quê? Porque, às vezes, existe mais de uma criança, precisa estudar, o pai trabalha, e não é fácil, nós entendemos toda essa rotina. O quanto é difícil ali o momento, às vezes a internet também não colabora, que nós dependemos agora da ferramenta tecnológica única e exclusivamente. Tem as crianças que buscam as atividades impressas na escola, então são várias vertentes que é possível fazer, mas exige uma dedicação de todos, exige um envolvimento de todos, mais do que nunca, eu acredito, porque o professor, ele pode fazer as lives, ele pode interar-se com alguns alunos, mas será que todos estão participando? Será que os pais estão conseguindo visualizar que todas as crianças estejam participando? Como é que está sendo esse processo? Né? Então, diante disso, eu já passo a bola para a Ana Paula, que aí ela vai falar um pouquinho dessa parte aí, dessa organização dentro da escola, dessa gestão do tempo, essas rotinas, como que a escola, tanto a escola, professor e como família, de certa maneira, estão se organizando. Ana, com você. Boa noite a todos, né? Esse momento é muito propício, com certeza, para essa reflexão. É um momento em que a educação nunca foi tão debatida, né? Que o papel do professor nunca esteve tão em evidência, né? Nós nunca fomos tão cobrados como agora. Então, assim, o que fica claro para a gente, né, quando se trata de rotinas e regras no ensino remoto, como organizar? Nós sabemos que a pandemia, resultado do Covid-19, ela gerou e continua ainda gerando impactos em toda a tessitura social. Quando a gente fala aí, em todos os contextos, né? A gente teve a questão da organização do trabalho, a gente teve famílias que ficaram sem trabalhar, então ela repercutiu em todo o tecido social, né? Em todos os campos da nossa vida, tanto individual quanto coletiva. Abalou, inclusive, o nosso equilíbrio emocional e psicológico, porque, assim, de repente, tudo passou a ser, as relações passaram a ser, né, de uma forma que até então nós não estávamos
acostumados. Então, como lidar com tudo isso, né? As interações sociais em todas as plataformas, elas migraram, né, para plataformas digitais, todas as categorias. Então, a gente começou a fazer uso de apps, de site, né? Então, assim, esses espaços, eles passaram a ser os locais de interação inteiramente e interação entre os indivíduos, ou seja, espaço de interação e acolhimento. Nós estávamos preparados para isso? Não. E nós sabemos que o contexto educacional, ele é um desafio o tempo todo. E todas as transformações, tudo que está acontecendo na sociedade, ela vem para dentro do espaço da escola. E aí é uma demanda que requer que a escola, que a educação dê resposta. Então, assim, tem um artigo muito interessante do Santana, que ele foi escrito em 2020, né? E ele fala sobre isso, ele fala sobre que nós vivemos hoje, né? Com a pandemia, a gente vive no contexto educativo uma pedagogia que ele denomina pedagogia do imprevisível, né? Por quê? Porque antes mesmo de dar tempo para que a gente pudesse dar resposta e compreender tudo isso que estava acontecendo na nossa sociedade, cobrou-se e cobra-se respostas educativas. Então, aí entra em cena, né, como a Briana estava colocando, lives, aplicativos, Classroom, manter o vínculo do aluno, como fazer com aquele aluno que não possui acesso, como fazer com aquele aluno que muitas vezes o pai só tem um celular, ele está no trabalho e só está em casa à noite, como organizar essa rotina, né? De repente, a nossa casa passou a ser o nosso espaço de trabalho, a questão da gestão do tempo ficou muito complexa. Como gerir isso, como organizar nossa rotina, né? Organizar o nosso espaço de trabalho ali, que é na nossa casa, como separar, né? Muitas famílias e muitos educadores que têm filhos, as crianças passaram a ficar em casa o tempo todo. Como organizar, como gerir isso, como acompanhar os nossos filhos. Então, tudo isso foram coisas que foram vindo, nós não tínhamos a resposta, foi todo um processo de adaptação, de se reinventar mesmo, para que a gente pudesse dar conta de atender essa demanda. E podemos dizer que a educação, né, que os educadores estão conseguindo trabalhar, se reinventar e dar essas respostas a essas demandas de acordo com o que vem sendo requerido, né? O tempo, ele acaba nessa situação, quando nós migramos para esse espaço de trabalho que passou nessa nossa casa, esse tempo, ele acaba por refletir a ausência de limite. Por quê? Porque aí mistura o trabalho e a vida pessoal, né? E os nossos espaços físicos, que eram os nossos espaços de interação, que nós estávamos ali, um com o outro, olhando nos olhos, né, socializando, tendo aquele feedback, os nossos espaços físicos, eles praticamente foram transferidos para redes virtuais de comunicação, né? E a condição também do trabalho remoto, ela se configura no desafio, né? E os equipamentos, e a organização, e a logística, e aí é Classroom. Como que eu vou fazer para atender o meu aluno? Eu vou organizar o meu espaço de trabalho, eu preciso gravar uma live, eu tenho que dar o feedback. Qual é a melhor forma de atender esse aluno? Como que a escola vai trabalhar para que a família possa, né, estar se organizando, uma rotina para essa criança estudar em casa, acompanhar, cobrar, para que realmente nós iniciamos 2020 hoje, não sabemos quando nós vamos retornar, né? Nós temos os decretos e saíram recentemente, também de 23, então assim, né, que nós temos as fases e vai retornar conforme for vindo as fases, 30%, 50%, 70%, né? Aí a gente já começa a falar depois do estudo híbrido, né? E todos, uma série de concepções e de conceitos que a gente já está aí há muito tempo. A gente sabe que a tecnologia já está aí há muito tempo, mas de repente, de uma hora para outra, nós precisamos,
nós precisamos nos adequar e aprender a utilizar isso para poder atender o aluno da melhor forma possível. Como proporcionar que essa aprendizagem para o aluno, ela seja significativa, né? Então, aí entra a organização do ambiente de trabalho em casa, com rotinas e horário. A família também precisa estar organizando uma rotina para acompanhar e atender os filhos, né? Quando a gente pensa no estilo de trabalho igual está sendo feito hoje, né? Online, offline, até aquele aluno que está sendo atendido no caminho, até aquele aluno que pega atividade impressa. Eu também estou trabalhando com essa questão da autonomia desse aluno. Eu trabalho com as práticas hoje, elas são direcionadas para o protagonismo do estudante, né? Ou seja, a responsabilidade desse aluno para com a sua educação, né? O professor, nesse processo todo, ele passa a ser um mediador, ele passa a ser orientador, um incentivador para o aluno, para que o aluno aprenda de forma autônoma e significativa. A gente trabalha muito hoje nesse contexto remoto, com o uso da tecnologia. A gente fala muito hoje também em metodologias ativas, né? Que é um dos princípios norteadores da BNCC, e que ela vem discutindo isso, né? Olha, como trabalhar com situações, problemas, como tornar esse aluno mais ativo nesse processo. Aí tem várias sugestões de trabalho nesse contexto, né? A gente tem muitos conceitos hoje que são utilizados na educação e que a gente sabe que são questões que vão permanecer, que a gente não tende a, quando tudo isso passar, né? A gente não vai ter mais esse normal, mas nós vamos ter um novo normal. Eu acredito, assim, que um normal com muito aprendizado, com muito mais significado, de coisas que está sendo visto, que está sendo experimentado, e que está sendo bom, que dá certo, que otimiza o nosso trabalho. Então, eu também vejo esse como um momento de muita conquista e de muito aprendizado. Complicado, sim, temos muitos desafios, sim, mas eu penso que nós podemos dizer assim com muito orgulho, que nossos educadores, né, os profissionais da educação hoje, eles são merecedores de aplausos. Depois eles se reinventaram e têm se desdobrado para dar o seu melhor, né? Eu penso assim, nunca o professor foi tão importante. Há uns anos para trás, quando se falava em tecnologia, a gente ouvia muito dizer assim, olha, a tecnologia vai substituir o professor. Daqui mais um tempo nós não vamos mais precisar de professor. Não, hoje a gente vê que isso não procede, né? Que as tecnologias, elas estão aí, sim, vem para subsidiar o trabalho do professor, sim, não se pode mais ficar à margem, não, mas assim, a tecnologia, ela não substitui nem substituirá o professor, né? São sim, as tecnologias são sim subsídios importantes, né? Que os educadores precisam se apropriar, e acredito que nós todos, como educadores da educação e todos os profissionais da educação, têm se empenhado para se apropriar e dar o seu melhor para propiciar um bom trabalho. Ana, é com você. Então, nós temos também a questão da afetividade, né? O que envolve aí a afetividade dos nossos alunos, dos nossos professores? Sempre falamos muito em afetividade na escola. E agora, como ficou esse processo? Quer falar um pouquinho sobre isso, professora Fátima? É apaixonada pela educação, né? Como todos nós somos, mas a professora Fátima fala aí com um carinho muito grande sobre esse processo de afetividade, e é até gostoso de ouvi-la. Ana Andréia, nós estamos falando hoje, né, no dia da educação, né, esse dia que foi escolhido para comemorar o Dia da Educação. Mas como é que foi escolhido esse dia? Hoje eu estava, assim, pesquisando sobre isso, né? Como é que chegou no dia 28 de abril e resolveu, assim, a dizer que esse dia seria o dia que foi escolhido para ser o Mundial da Educação?
E eu descobri que no dia 28 de abril de 2000, houve uma conferência em Dakar, no Senegal, nesse um fórum, né? E nesse fórum ficou estabelecido o compromisso dos países de levar a educação básica e secundária a todas as crianças e jovens do mundo. Foi nesse dia, no dia 28 de abril de 2000, ficou estabelecido esse dia para ser o dia da educação, com esse compromisso de levar a todas as crianças e jovens do mundo a educação básica e secundária. E essa data, ela serve para incentivar e conscientizar a população sobre a importância da educação, seja escolar, social ou familiar, para a construção de valores essenciais na vida em sociedade e do convívio saudável com outros indivíduos. E aí, de repente, com todo esse compromisso que nós temos de levar essa educação às nossas crianças e jovens, de repente, em 2020, 20 anos após firmar esse compromisso mundial, a gente se depara com uma situação totalmente diferente, né? O ano passado, no dia 17 de março, foi o primeiro decreto, e aí a escola foi avisada que os alunos seriam dispensados e ficariam uns dias em casa. Né? Imaginamos que seriam 15 dias e logo nós retornaríamos ao nosso convívio ali. Não imaginávamos tantos dias como aconteceu. Só que 15 dias nós não poderíamos retornar às nossas atividades e a nossa escola ia continuar vazia, porque nós íamos continuar em casa, no home office, iniciando um trabalho bastante diferente do que era a nossa rotina. Todos, nós profissionais, a família e o governo, se deparou com uma situação diferente. Então, se viu num momento muito rápido de todos se reinventarem. O Estado, o sistema, eles precisaram urgentemente buscar uma forma de como isso iria acontecer, e a escola e os professores e a família também. E não foi nada fácil, né? Enfrentamos situações assim, desafios, muito grandes desafios para nós, por vários momentos de muitas incertezas, não sabíamos como ia ser, como ia seguir, e, ao mesmo tempo, nós precisávamos estar ali, nos reinventando, que essa é a palavra agora, né, que nós usamos tanto, para poder prender a atenção desse aluno, né, nas aulas diferentes, nas classes home, e nas plataformas, e aí aquele aluno que não tem condições, né, de estar participando dessas aulas, e não tinha o equipamento necessário, não tinha uma internet, e aí ele tem o direito, porque nós assumimos um compromisso de levar a educação a todos, não era só aquele que tinha internet, né? E aí começamos a fazer 2 planejamentos, né? Os planejamentos nas aulas remotas e também o planejamento para que o aluno fosse lá retirar as atividades impressas. E aí aquele desafio, né? Ele ia lá, buscava atividade impressa, e nem todos devolviam no momento certo. E de que maneira eram feitas essas atividades lá com a família? Que, de repente, também mudou totalmente a sua rotina e a sua estrutura, porque, em algumas casas, alguns lares, nós sabemos que os cômodos são poucos e as pessoas são bastante. Então, eles se encontravam ali mais no momento de dormir, no final da tarde e à noite. E, de repente, todos estavam ali no mesmo lugar durante o dia todo e precisariam estudar, fazer com as suas atividades. Então, a gente se coloca também no lugar da família, que não foi fácil, foi muitos desafios. Né? E com o passar do tempo, que percebemos que realmente ia por bastante tempo continuar
essas aulas diferentes, esses desafios, como as meninas já disseram, a Ana, a Ana Andréia, os professores deram um show, foi, assim, fantástico, emocionante de ver cada relatos e atividades postadas, aulas ao vivo, começaram a fazer lives, trazendo esse menino, incentivando esses meninos para as aulas, e aí, quando a gente não conseguia, com todas essas atividades, a escola ali, com a sua equipe gestora, precisávamos arrumar uma maneira de buscar esses meninos que de repente desapareceram, nós não sabíamos mais onde que estavam, porque os endereços mudam e os telefones mudam, e aí tornou-se, assim, uma busca ativa mesmo. Até o final do ano, se a gente for imaginar, assim, pensar, refletir aqui, até o final do ano a gente estava buscando esses meninos. Então, foi mais uma conquista, né? Não foi, além de ter ali, fazendo aulas diferentes, num lugar diferente da rotina, e ainda a gente precisava buscar esses meninos, né? Mas a escola é um lugar, assim, muito mágico, né? E mesmo quando nós não estamos no lugar, a gente leva com a gente esse otimismo, essa mágica de querer fazer o melhor. E a gente conseguimos atingir um índice grande de alunos de volta para a nossa escola. Ficaram alguns ainda que a gente nós não conseguimos, mas estamos na luta, na labuta esse ano de novo, 2021, começamos agora já, sabedores de como iria seguir, quais eram as estratégias e como ia seguir as nossas aulas, já com um grande já desempenho, né, do que nós tínhamos que fazer, já uma experiência, e estamos nessa labuta, estamos nessa busca. E aí, quando pensamos, Ana Andréia, que a gente reflete qual é o valor do educador hoje, ouvíamos falar tantas vezes que as máquinas iam substituir os professores, né? E será que realmente isso pode acontecer ainda? A gente teve um momento, esse ano que passou, isso que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, foi de muita valorização, está sendo de muita semeadura, e a valorização, no sentido realmente da figura do ser, do professor junto com seus alunos. Nós fizemos busca no passado com reuniões com os alunos dos terceiros anos, e estes eram os relatos deles, que o que estava mais difícil deles é a falta do professor. E alguns até brincavam, ironizavam, né? Achei que nunca na minha vida eu iria dizer isso, a falta que o professor faz na vida da gente. Então, nós podemos contemplar o valor que nós temos na vida da criança e do adolescente, dos nossos jovens, dentro de uma sala de aula. Uma máquina jamais vai substituir o trabalho de um professor, jamais, porque ele é o mediador, né? E nós temos esse desejo dessa afetividade, desse contato, quando a Ana Andréia no início disse da afetividade, nós precisamos desse contato, nós precisamos de alguém ali com a gente. E quando a gente lê aquele texto que eu li para vocês, que fala da escola vazia, uma escola fria, sem alunos, é uma escola sem vida, sem movimento, né? E nós, com todas as dificuldades que os desafios que a gente tem também quando está dentro da sala de aula com esses 35 alunos, às vezes até mais que isso, muitas vezes mais que isso, com todo aquele trabalho, aquele desafio de conseguir aquela disciplina melhor possível para que ele possa aprender, mesmo com esses desafios, nós estamos aguardando ansiosamente o retorno das aulas presenciais. Assim que for possível, estiver seguro. Então, a paixão pela educação, essa esperança
de que o caminho para o sucesso está na educação, isso aí a gente leva para sempre. Nossas ações, as nossas palavras, através da nossa família, né? Geralmente, o professor, ele não é o único família, né? Sempre, se a gente for procurar, a gente sempre, onde tem um professor na família, tem 1, 2, 3 ou mais. Aquela identificação, né? Aquele prazer de estar ali, fazendo a diferença na vida do outro. E de quantas vidas, né? Quantas vidas. Uma professora leciona, ministra suas aulas, por 25 anos até se aposentar. Se formos fazer a conta de quantas pessoas ela fez a diferença na vida ali de crianças, jovens, adolescentes e família deles, então é um número assim muito alto. E ele brinca com a frase, né, que diz que o professor ele vai juntando os tijolinhos lá no céu para a casinha dele lá. E é bem isso mesmo. É a profissão que forma todas as outras profissões, é a profissão necessária e que traz esperança sempre de dias melhores. Então, hoje nós tiramos esse tempinho aqui para poder estar falando um pouco da educação, no sentido da escola, como a Ana Andréa falou, tem a educação também, não é do aprender, da escola, é a educação da família, mas nós tiramos hoje para falar da educação de sentido escola mesmo, né? E é um prazer estar assim, sempre falando sobre o que podemos fazer, melhorar cada dia mais, a gente está sempre buscando, estudando, né? Professor é assim, está lá quase para aposentar e está ali fazendo um curso para melhorar e lendo alguns livros e assistindo as lives e assim em diante, né, para a gente melhorar ali nessa missão. Então, nós só temos que agradecer mesmo, primeiramente a Deus por ter dado saúde, né, até hoje, estamos aqui falando, vivos com saúde, e agradecemos a Deus por esse privilégio, né, de estar aqui. E a todos que estão nos ouvindo, que tiraram esse tempinho para estar ouvindo, e agora, né, Ana Andréa, eu creio que pode abrir alguma sugestão, alguma pergunta, que a gente puder estar contribuindo, né, nesse momento, nesse dia 28 de abril, que é o Dia da Educação, e nós podemos deixar de estar falando aqui sobre a educação. Isso, abrimos aí, né, para interação. E é importante nós termos esse momento de interação com os nossos pares, com os nossos professores, toda a equipe que trabalha em prol da educação. É um momento muito bom, são momentos maravilhosos de reflexão. Mas nós precisamos exercitar essas habilidades de refletir sobre, né, porque nós estamos em contínuo aprendizado. Então, é importantíssimo nós fazermos isso. Temos várias participações, aqui a professora Silvana Afonso coloca que é uma excelente reflexão sobre os desafios no cotidiano do professor no dia da educação. Com certeza, né, professora Silvana, a professora coloca essa condição, né, a importância de estarmos refletindo, e realmente nós precisamos sempre estar refletindo, sempre buscar o aprimoramento das nossas técnicas, né, porque não podemos cansar, né, que nem nossos filhos. Nós falamos 1000 vezes, precisamos repetir 1001, 1002, 1003, e nossos alunos é uma extensão dos nossos filhos, né? São crianças tão quanto eles. Então, a gente sabe como funciona. A professora Adenilda Moreira Teca, lá do CEJA, ela fala assim, professora Fátima, parabéns pelas belas palavras, parafraseando Paulo Freire, muito legal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Alguém quiser fazer algum comentário, esteja à vontade, estamos aí fazendo uma interação.
E quero agradecer a participação de todas, várias escolas, vários professores, gente nossa, né? Gente do nosso convívio, do nosso coração, estão aqui nos prestigiando, fazendo essa reflexão aqui conosco. Isso é muito bom. Temos também, professora Fátima, um videozinho, né, da sua autoria, inclusive, que nós podemos passar enquanto aguardamos aí alguém que queira se pronunciar. Pode ser? Pode, né? Então, Ana Andréa, não saiu o som, a música, né? Mas essas imagens de uma escola, eu fui em Colorado visitar as escolas esses dias atrás, e a escola Manuel Bandeira é uma escola muito bonita, com algumas árvores lindas, né? Uma paisagem muito bonita, e eu observei aquela escola sem alunos, né? E aí eu tirei algumas fotos, a escola ali tão preparada já para receber os alunos, e uma escola tão vazia. E aí eu fiz esse videozinho, tinha uma música, mas a gente não conseguiu colocar o som aí da musiquinha, mas tá no Face, eu coloquei no Face, e dizendo até com algumas palavras esse texto que eu li para vocês, que fala da escola sem alunos, né? E é tão bonito o local, o espaço ali, mas sem a presença do aluno, ela está fria, não tem vida sem movimento. Né? Isso é verdade. A escola se torna viva, não são as paredes, não é a estrutura, são as pessoas que fazem. É que nem nossa casa. Nossa casa também, se fica só as paredes, se ela fica, não tem vida, né? Quando nós temos nossos filhos que, por um motivo ou outro, saem, vão passear em algum lugar, ou saem estudar, né, Ana Paula? Que é o caso da Ana Paula, que as filhas estão fora estudando, ou casam mesmo, já tomam outros rumos, né, Fátima? Aí a gente fica mais sozinho e sente falta daquela interação. Isso aconteceu nesse período conosco, foi momentos de muita reflexão, eu creio, para todos nós, educadores, essa condição do afastamento social, né? E essa situação de não poder ter esse convívio com as pessoas. Isso nos deixou muito chateados, eu creio. A professora Janice Toffolo coloca aqui, acho muito importante a questão da humanização. Mesmo de longe, é importante manter contato com os alunos, enviando mensagens de motivação. Acredito que o resultado é sempre positivo. Olha que interessante a colocação da professora Janice. Meninas. É muito interessante mesmo, Ana, porque quando a gente pensa nisso, eu penso que esse período nunca foi tão forte a gente refletir sobre a resiliência, né? Se colocar no lugar do outro, entender, né? Ter esse olhar humanizado mesmo, cuidadoso, né? Então, isso é de extrema importância mesmo nesse momento. André, eu assim também aproveitar para, nesse dia, né, homenagear também e a nossa gratidão. Nesse momento de pandemia, nós temos um governador que
que é um professor também, ele foi diretor de escola, hoje é o governador, e está sempre, assim, bastante preocupado, né, de como está sendo como está se procedendo essas aulas, como é que está acontecendo dentro da escola, e o nosso secretário, o professor Suame, com tanta gentileza, tem sempre nos alertado, instruído, para ter bastante paciência, resiliência, empatia com os nossos profissionais da educação, nesse momento tão desafiador, né? Quando ele fala com bastante propriedade e tem buscado, assim, fazer o melhor possível. Foi todos pego de surpresa, mas está buscando fazer o melhor nesse momento para auxiliar, né, da maneira que não como nós gostaríamos, mas da melhor maneira que tem a possibilidade nesse momento. Nós teremos agora já, assim, algumas notícias melhores, né, em relação à compra de equipamentos para os nossos professores, e vamos aguardar e ser positivos mesmo, porque melhor tecnologia nós vamos levar para sempre agora dentro da nossa sala de aula, então vai ser oportuno esse momento de estar oferecendo aos professores ali uma ferramenta melhor para se trabalhar com essa nova metodologia, essas novas estratégias, né? Então, vamos confiar e vamos continuar buscando, né, para melhorar cada dia a nossa atuação ali dentro da sala de aula com os nossos jovens e os nossos adolescentes, nossos estudantes. A Sônia coloca assim: verdade, Fátima, também sinto falta da movimentação dos estudantes na rua, sair às 7 horas e não encontrar aquele engarrafamento por conta deles, fazendo falta. Realmente, faz falta todo esse movimento rotineiro que tínhamos. A Bruna colocou assim: ontem no Profissão Repórter relatou a ausência da escola na vida dos alunos e como a pandemia tem gerado problemas emocionais como ansiedade e depressão. Com certeza, muitas coisas têm acarretado esses problemas na vida das pessoas. A junção aí da família dentro de casa, que essa rotina não era habitual, né? Todo mundo saía cedo, cada um para um canto, um para a escola, outro para o serviço, e hoje não, né? Então, esse acumulado de coisas também traz alguns pontos que desequilibra aquele equilíbrio anterior. Então, se torna um pouco desgastante para a família, acaba havendo mais brigas ali entre esposo, esposa, filhos, enfim, é uma gama de situações que acarreta aí na nossa rotina atualmente devido ao isolamento social. É verdade. E nós já temos algumas pesquisas são poucas, mas que têm evidenciado isso, né? Os impactos psicossociais da pandemia, né? Os impactos no emocional, no psicológico, né? Como níveis de estresse e ansiedade elevado, porque é toda uma situação, é toda uma rotina que precisou ser mudada, precisou ser readequada, e isso causa impactos, não tem como, né, não considerar esses impactos que tem gerado na vida de todos os profissionais em todas as categorias, né? Seja aquele profissional que trabalhava, tinha uma rotina agitada e passou a ter que se organizar em casa, a mãe, né, que tem ali a presença dos filhos o tempo todo. Então, isso gera impactos, né, psicológicos, emocionais e sociais também, né? Isso mesmo, algumas palavras aqui de otimismo. Parabéns a toda a equipe, ótima reflexão, e temos a esperança de dias melhores, com certeza. As nossas esperanças de dias melhores. Deixa eu ver aqui mais. Parabéns a todos, gratidão por estarmos sempre confiantes. Juntos somos mais fortes. Isso é verdade. Nossos agradecimentos, né? Tanto carinho, assim, essas palavras de carinho
de conforto, né? Que a gente recebe e a gente também entrega, né? É uma troca de carinho, e é assim que nós vamos vencer. Obrigada a todos. O professor Gerson coloca: estamos sim vivenciando dias difíceis, mas estamos com muitas oportunidades de crescimento em várias áreas da nossa vida. Olha que reflexão interessante, de fato. De fato, estamos realmente com muito crescimento em algumas áreas, que ao qual precisamos evoluir, né? Constantemente, uma evolução forçada, mas estamos evoluindo. A Jéssica Labarros aqui, a gente agradece a Jéssica, a nossa menina da comunicação. Obrigada, Jéssica, pelo carinho, pelo que tem nos atendido. Posso passar mais um videozinho enquanto vem mais algumas coisas, né? Daí depois a gente já encerra se não tiver mais coisas. Pode ser, meninas? Vamos ver se vai sair som. Olá, eu sou a professora Ana. Tudo bem com você? Você sabe o que é ser professor? Você sabe como é a rotina do professor? Já parou para pensar como é a vida do professor? Então, possivelmente você tem em sua mente que ser professor seja ir para a escola todos os dias, entrar na sala de aula e dar aquela aula de uma disciplina ou outra, não é mesmo? Sabemos que na escola tem o professor bonzinho, tem o chatinho, tem o ranzinza, tem a professora bonita, tem o malhadão de educação física e os outros que trabalham na escola, supervisores, orientadores. E aí, esses são professores? Bem, são sim, inclusive o diretor, e estão em função gerenciais esses profissionais. Há professores em inúmeras funções. Vamos ver algumas delas? Temos professores de todas as disciplinas e áreas. Possuem a função de planejar suas aulas e mediar a aprendizagem dos estudantes. Orientadores, supervisores, diretores e outros profissionais de apoio que acompanham as ações educativas da escola e trabalham em prol de que tudo aconteça para que todos aprendam desde o porteiro. Essa rotina tem efeito cascata, uma engrenagem, onde todos têm suas obrigações para que tudo seja organizado dentro da escola. Porém, em 2020, no meio do caminho, surgiu a pandemia mundial do Covid-19. O que mudou nessa organização escolar? Sem ter aluno na escola e ninguém junto ao mesmo local. Foi necessário desconstruir a rotina e reconstruí-la. Como foi feito? De que maneira? Quais os recursos utilizados? O sistema educacional brasileiro, como no mundo todo, sofreram grandes interferências e grandes mudanças. Nesse cenário de incertezas, a realidade vivida muda de contexto. Surgem as indagações. E agora? Como vai ser? O que fazer? Como fazer? Inicia-se as aulas remotas. Ou não? O que é que vai acontecer exatamente? Como faremos isso? O que compõe o planejamento agora? Fazer atividades impressas, online? Tudo isso, onde disponibilizar e como controlar quem participa? Pelo WhatsApp? Ou não? Meu celular não comporta, não tem memória, não tem computador, não tem notebook, não tem internet com bom desempenho. Fazer lives? Como assim? Nunca fiz isso? Como farei? Meu Deus, e agora? Disseminar os mecanismos de interação via remota com os alunos, via WhatsApp, reorganização das aulas. No Classroom, como fazer isso? Tenho que aprender esse mundo misterioso que desconheço da tecnologia, da informatização. Que tragédia, eu deveria ter feito os cursos do Proinfo. Muitas reclamações, muitas angústias, desconfortos, dificuldades de continuar com a prática adotada. Uma desmotivação total entre os professores, um estado de estresse imenso. Não sabemos exatamente como fazer essa nova assistência via internet. Meu Deus, e agora? Eu, como diretora, preciso intensificar as cobranças da escola, fazerem participar. Todo o esforço demandado não tem conseguido obter a participação dos alunos.
tem criado uma situação estressante e desmotivadora para todos. Como faremos? Parada após o caos mental, o esgotamento emocional. É momento de parar, analisar, refletir. Renovando então as esperanças, usando a criatividade. Vamos reaprender, readequando as técnicas. Levantando a cabeça, admitindo que aprender e aprender. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vamos refazer nossas atividades, reaprender a ser professor. É o que precisamos nesse momento. Pesquisas e cursos virtuais para entender o que é preciso fazer e aprender a dar aula na tela do computador. Comprando um novo smartphone, fone de ouvido, computador, ring light. A reorganização dos espaços em casa com quadro e parede em chroma key, agregando saberes e adicionando elementos motivadores à rotina. Foi isso que eu fiz, fazendo gravações de aula diferente. Próximo desafio, adivinhe qual é? É a busca ao aluno. A dificuldade persiste em encontrar os alunos e fazê-los participar. Ó céus, ó vida! Que desanimador isso, todas as estratégias sendo frustradas. O que fazer agora? Processo enlouquecedor de leis que estabelece, leis que suprimem os ditos sobre os fazeres escolares frente à pandemia. Todo mundo sem saber o que fazer e para onde ir, incertezas, futuro sem conseguir visualização para o planejamento. O sistema não nos dá seguimento, estamos perdidos, não sabemos para onde ir. E a escola, todo feito pedagógico, precisa ter planejamento, ter organização. Nós, professores, fazemos a retomada de nós mesmos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas angústias e incertezas. Todos os nossos esforços nesse momento não são suficientes para trazermos o aluno. Nossas atividades foram triplicadas, estamos cansados, estamos desmotivados. E aí perguntamos: o que será dos profs? O que será de nós? O que faremos? Sempre existirá a esperança de dias melhores e a superação das dificuldades atuais. Esse é o nosso lema, isso que temos que acreditar. Pensando ainda quando a nossa sociedade estará apta a esse novo formato de vivência. Será que superaremos? Será que retomaremos? Será que definiremos um novo formato de existência? Creio que nesse cenário nunca ficou tão claro para todos nós, principalmente pais e responsáveis, que precisaram adaptar-se para ensinar seus filhos, o quão a função do professor é desafiante e importante em nossa sociedade. Então, vamos valorizar o professor, porque o professor é a profissão que forma todas as demais profissões. Muito obrigada. Esse é um projeto que participamos da Lei Aldir Blanc no Centro Cultural de Vilhena, Fundação Cultural, e saiu a autobiografia do professor. Eu achei interessante compartilhar aqui com vocês, que fala um pouquinho, né, retrata um pouquinho da angústia dos professores, um pouquinho de todo o contexto que vivenciamos no ano passado, que foi aquele corre-corre, que nós não sabíamos para onde ir, e esse ano nós já voltamos um pouco mais reestruturados, já sabendo um pouquinho mais, que o ano passado nós ficamos naquela expectativa, volta, vai voltar o mês que vem, vai voltar daqui 2 meses, não, no meio do ano volta, né, e passamos o ano e não voltou. Então, muitas angústias mesmo, mas a gente sempre tem essa esperança de dias melhores. Isso é importantíssimo, a gente nunca perder isso de vista, sempre ver o lado positivo da situação, porque sempre tem alguma coisa positiva, porque se a gente deixar o pessimismo tomar conta, nós não vamos conseguir lidar com ele. Ele vai tomar conta de nós, da nossa vida, vai causar ansiedade, vai causar inúmeras situações que nós não vamos conseguir controlar. Então, nós temos, sim, que manter o equilíbrio, manter a razão,
perceber os momentos, o que nós podemos com aquele momento, o que nós podemos extrair de bom. Eu acho que esse é o grande diferencial, esse é a grande sacada do momento para que nós possamos passar por esse período, um período turbulento, de uma maneira mais tranquila. Bom, por mim, seria isso, gente. Muito obrigada, professora Fátima, Ana Paula. Boa noite também a todos. Foi um prazer estar aqui nesse momento. E só vou fechar, Ana, fechando a sua fala, né, com uma frase do Mário Sérgio Cortella que é muito propícia para o momento, né, que ele diz assim: faça o melhor com o que você tem de melhor para o momento, né? E eu acredito que é isso que todos nós estamos fazendo nesse momento. Boa noite a todos. Boa noite a todos, né? Que possamos ter um sonho, um sono reparador, né? E amanhã de manhã estamos firmes na nossa missão. Ficam todos com Deus. Gente, obrigada. Até a próxima.